Bom, vamos falar hoje sobre taxas de juros, certo? O que vem a ser uma taxa de juros? Bom, a taxa de juros é um valor percentual aplicado sobre determinada base de cálculo. Essa base de cálculo, normalmente ela é chamada de capital, capital inicial, valor presente, certo? Muito bem, então, lembrando, essa taxa é aplicada sobre determinada base. A forma da taxa, tanto em juros simples quanto em juro composto, ela pode ter duas formas. Uma forma percentual, como eu falei, ou uma forma unitária. Tá? A forma percentual, por exemplo, a gente pode usar 10%, certo? A forma unitária, a gente pega o 10, divide por 100, aí vai ficar 0,10. Ok? Então são duas formas. A forma unitária ela é utilizada nos cálculos manuais, certo? Na aplicação das fórmulas, quando a gente vai resolver os exercícios pelas fórmulas. Agora, a forma percentual, a gente vai aplicar ela basicamente na HP, nas funções da HP 12C, nas funções financeiras, a gente utiliza diretamente a forma percentual. Não precisa fazer a divisão por 100, certo? Mas olhem bem, gente, somente nas funções financeiras da HP. Se vocês fizerem cálculos normais com fórmulas, utilizem sempre a forma unitária. Muito bem, outra coisa importante. A taxa, ela é uma taxa em determinado período, por exemplo, 10% ao mês, 10% ao ano, 10% ao dia. Normalmente, quando a gente aplica esse exercício, faz um determinado exercício, a gente tem que estar sempre, a gente tem que procurar casar o período, o prazo, com a taxa, certo? Esses dois têm que estarem casados. Por exemplo, se eu tenho, olha só, uma taxa de 10% ao mês, normalmente o meu período tem que ser mensal. Se eu tenho uma taxa de 5% ao ano, o meu período tem que ser anual. Então sempre a preferência, quando vocês tiverem, por exemplo, uma taxa ao mês e um período diário ou um período anual, vocês vão trabalhar fazendo a transformação no período, que é mais fácil, ok? Sempre transformem o período na taxa. Muito bem. Em juros simples, as taxas são proporcionais. O que quer dizer isso, as taxas serem proporcionais? Quer dizer o seguinte, ó, uma taxa de 36% ao ano. A taxa de 36% ao ano, se eu quiser transformar ela para uma taxa mensal, eu pego 36, divido por 12, porque dentro de um ano tem 12 meses, né? E nós vamos ter 36 sobre 12, que vai dar igual a 3% ao mês, certo? Ou seja, em juros simples, as taxas são simplesmente proporcionais. Bastando fazer uma regra de 3, a gente vê direitinho, por exemplo, 3% ao mês é igual a 9% ao trimestre. Mas lembrem-se, isso só ocorre em juros simples. Em juro composto, não. Em juro composto tem o efeito da capitalização, certo? Ou seja, o efeito bola de neve, né? A taxa ela vai incidindo sobre o capital e os juros acumulados dos exercícios anteriores, certo? Então, em juros compostos, as taxas não são proporcionais. Elas sofrem um efeito cumulativo, certo? Muito bem. Em juros compostos, eu falei que existe o efeito da capitalização. Tá? E isso, numa aula seguinte, nós vamos falar mais a fundo sobre o efeito da capitalização das taxas em juros compostos, certo? E vamos trabalhar principalmente nas transformações de taxas, utilizando um programa adequado para isso na HP12C, certo? Feito, um abraço a todos. E se gostaram da aula, deem um up ali, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo no vídeo, vocês deem um up se gostaram do vídeo. Ok? Deixa um abraço a todos.
e tchau.